3 vendedores riram quando ela se ofereceu para atender aquele senhor de roupas sujas. Minutos depois, estavam em silêncio absoluto. E o gerente os chamou na sala. O sol da tarde batia nas vitrines da Elite Prime Motors, como se quisesse fazer cada carro brilhar mais do que o outro. Eram máquinas que custavam mais do que casas inteiras em bairros nobres, alinhadas como troféus num salão de pisos tão polidos que refletiam o teto. O cheiro de couro novo e cera importada dominava o ambiente, e cada detalhe daquele lugar gritava uma única palavra: exclusividade. Amélia Moreira empurrou a porta de vidro e sentiu o ar-condicionado gelado bater em seu rosto como um aviso silencioso. Era seu primeiro dia. Suas mãos tremiam de leve segurando a bolsa, e seu coração batia tão rápido que ela tinha certeza de que qualquer pessoa por perto podia ouvir. Havia esperado semanas por aquela oportunidade, depois de enviar mais de 60 currículos para todo tipo de vaga, e aquela era a única que havia respondido. Antes mesmo que pudesse dar 3 passos para dentro do salão, ouviu uma risada vindo do canto direito, onde 3 homens estavam encostados no balcão de atendimento com copos de café nas mãos. Conversavam alto, como se fossem os donos do lugar. "Olha só quem chegou", disse Valentim Lopes, o vendedor mais antigo da loja, cruzando os braços e medindo Amélia dos pés à cabeça com um olhar que não disfarçava nada. "Essa é a novata que o Hugo contratou?" "Parece que sim", respondeu Fabrício Maia, mexendo o café com um sorriso de canto. "Aposto que não dura 2 semanas." "2 semanas? Eu dou 3 dias", completou Renato Duarte, e os 3 riram juntos como se tivessem ensaiado. Amélia ouviu tudo, cada palavra, cada risada. Sentiu o rosto esquentar, mas apertou a alça da bolsa com mais força e continuou andando em direção ao balcão principal. Não havia chegado até ali para recuar no primeiro minuto. Hugo Monteiro, o gerente-geral, apareceu pela porta dos fundos com uma pasta na mão e acenou para Amélia. "Bem-vinda à Elite Prime. Vem comigo que eu vou te mostrar como as coisas funcionam por aqui." Enquanto caminhavam pelo salão, Hugo explicava o básico. "Aqui a gente trabalha com comissão. Cada venda fecha um percentual que vai direto para o vendedor. Quanto mais caro o carro, maior a comissão. Os meninos ali", ele apontou discretamente para o trio no balcão, "são a equipe veterana. Valentim está aqui há quase uma década. Fabrício e Renato vieram logo depois. Eles conhecem cada modelo de cor, sabem o nome de cada cliente que já pisou nesse piso." "E eu?", Amélia perguntou, tentando manter a voz firme. "Por onde começo?" Hugo parou e a olhou nos olhos. "Você começa do zero, como todo mundo começou. Mas vou ser sincero, esse mercado não é fácil. Clientes de carros de luxo são exigentes, desconfiados, e muitos deles já chegam aqui sabendo exatamente o que querem. Seu trabalho é conquistar a confiança deles antes que eles decidam ir embora." "Entendi", Amélia respondeu, e pela primeira vez desde que entrou, sentiu uma faísca de determinação acender dentro do peito. Hugo a levou até uma mesa no fundo do salão, longe das vitrines principais, longe dos carros mais caros, longe de tudo que chamava a atenção. "Essa vai ser sua estação por enquanto. Qualquer cliente que entrar e os outros não quiserem atender, é seu." A frase ficou no ar como uma sentença. Os clientes que ninguém queria, os que entravam por curiosidade, os que não tinham perfil, os que os veteranos descartavam com um olhar. Esses seriam dela. Amélia se sentou, organizou seus materiais e ficou ali, observando. Durante as primeiras horas, aprendeu mais observando do que qualquer treinamento poderia ensinar. Viu como Valentim tratava clientes ricos com sorrisos largos e apertos de mão firmes. Viu como Fabrício ignorava completamente qualquer pessoa que não parecesse ter dinheiro suficiente. E viu como Renato fazia piadas sobre os clientes que saíam sem comprar, como se fossem motivo de chacota. O dia foi passando sem que nenhum cliente sobrasse para ela. Cada pessoa que entrava era rapidamente abordada pelo trio, que se revezava como abutres sobre qualquer carteira que parecesse gorda o bastante. Amélia ficou ali, na mesa do fundo, sentindo-se invisível. No fim do expediente, quando estava guardando suas coisas, Valentim passou por ela e parou. "E aí, novata? Quantas vendas hoje?" Amélia o olhou com calma. "Nenhuma. Mas amanhã é outro dia." Valentim soltou uma risada curta. "Amanhã, depois de amanhã, semana que vem, vai ser tudo igual.
Sabe por quê? Ele se inclinou um pouco, baixando a voz. Porque esse lugar não é para qualquer um. Os clientes que entram aqui querem ser atendidos por gente que entende o mundo deles. Gente que fala a língua deles. Você não fala essa língua. Talvez eu esteja aqui para aprender um idioma novo, Amélia respondeu sem desviar o olhar. Valentim ficou em silêncio por um segundo, como se não esperasse aquela resposta. Depois balançou a cabeça e saiu andando, murmurando algo que ela preferiu não ouvir. Naquela noite, Amélia voltou para casa num ônibus lotado. Morava com sua mãe, Dona Irene, numa casa simples num bairro afastado. Quando abriu a porta, encontrou a mãe sentada à mesa da cozinha com um prato de comida esperando. Como foi o primeiro dia, minha filha? Amélia se sentou e ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Foi difícil, mãe. O lugar é lindo. Os carros são incríveis, mas as pessoas de lá me olham como se eu não pertencesse àquele mundo. Dona Irene se levantou devagar, com aquela calma de quem já viu muita coisa na vida, e colocou a mão no ombro da filha. Escuta o que eu vou te dizer, e não esquece nunca. Ninguém nasce pertencendo a lugar nenhum. A gente conquista o nosso lugar. E conquista com uma coisa que dinheiro nenhum compra. O que, mãe? Dignidade. Trata todo mundo com respeito, mesmo quem não te respeita de volta. Um dia isso volta. Amélia segurou a mão da mãe e sentiu os olhos arderem. Eu não vou desistir. Eu sei que não. Você é filha de quem? Filha de Irene Moreira. Então pronto. Isso já diz tudo. Os dias seguintes foram uma repetição cruel. Amélia chegava cedo, se posicionava na sua mesa e esperava. Quando algum cliente entrava com a aparência mais simples, Valentim olhava para ela e fazia um gesto com a cabeça, como se dissesse, esse é seu. Era sempre o mesmo tipo. Pessoas que entravam por curiosidade, que queriam apenas olhar, que não tinham a menor intenção de comprar. E Amélia atendia cada uma delas com o mesmo sorriso, a mesma atenção, a mesma dedicação. Oferecia água, explicava os modelos, mostrava os catálogos, mesmo sabendo que não venderia nada. Os 3 veteranos observavam de longe e comentavam entre si. Ela está servindo água para um cara que veio de ônibus, Fabrício disse uma tarde, balançando a cabeça. Isso é vendedora ou garçonete? Deixa ela, Renato respondeu rindo. Enquanto ela brinca de recepcionista, a gente fecha a comissão de verdade. Valentim apenas observava, em silêncio, com aquele sorriso de superioridade que nunca saía do rosto. Numa tarde que parecia igual a todas as outras, o salão estava relativamente vazio. Valentim acabara de fechar uma venda e comemorava com Fabrício e Renato no balcão. Hugo estava na sala dele, em reunião por telefone. Amélia estava em sua mesa, revisando fichas de modelos, quando a porta de vidro se abriu. Um senhor entrou no salão caminhando devagar. Devia ter seus bons anos de vida nas costas, cabelos grisalhos, barba por fazer, e usava roupas que pareciam ter visto dias melhores. Uma camiseta desbotada com manchas, um bermudão surrado e um par de tênis velhos. Ele parou logo na entrada e ficou olhando os carros com uma expressão que misturava curiosidade e admiração, como uma criança numa loja de brinquedos. Valentim foi o primeiro a notar. Cutucou Fabrício com o cotovelo e apontou discretamente. Olha isso. O que será que esse senhor veio fazer aqui? Fabrício quase cuspiu o café de tanto rir. Acho que se perdeu. Deve estar procurando a oficina mecânica da esquina. Renato se juntou. Será que ele acha que aqui vende carro popular? Alguém avisa que o mais barato daqui custa mais que o apartamento dele? Os 3 riram, sem o menor cuidado de baixar a voz. O senhor, que se chamava Amílcar Braga, ouviu as risadas. Olhou na direção deles por um breve instante, e seus olhos carregavam algo que nenhum dos 3 foi capaz de perceber. Não era constrangimento. Era paciência. A paciência de quem já aprendeu que o silêncio diz mais do que qualquer resposta. Amílcar continuou andando pelo salão, parando diante de cada veículo, observando os detalhes com atenção genuína. Passava os olhos pelas linhas dos carros como quem lê um livro que conhece de cor. Quando chegou perto de um modelo esportivo azul que estava no centro do salão, parou e ficou ali, admirando. Valentim se virou para Amélia com um sorriso debochado. Ei, novata, tem um cliente aí esperando por você. Bem o seu perfil. Fabrício e Renato explodiram em gargalhadas.
Vai lá, Amélia. Fecha essa venda aí. Se ele comprar, a gente pede música no rádio. Amélia olhou para o senhor parado diante do carro azul. Olhou para os 3 vendedores rindo. E tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Levantou-se, ajeitou sua postura, pegou o tablet de atendimento e caminhou até ele com um sorriso genuíno. Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo à Elite Prime. Meu nome é Amélia e estou aqui para o que precisar. Gostaria de conhecer melhor esse modelo? Amílcar se virou para ela e a olhou nos olhos. Por um segundo, não disse nada. Depois abriu um sorriso lento, cansado, mas sincero. Boa tarde, minha filha. Na verdade, eu gostaria de ver todos os modelos que vocês têm disponíveis. Todos. Atrás deles, as risadas dos 3 vendedores ficaram mais altas. Valentim comentou algo com Fabrício, que balançou a cabeça rindo. Renato apontou discretamente para Amílcar e os 3 riram juntos. Amélia ouviu. Amílcar também ouviu, mas ela manteve o sorriso. Com todo prazer, seu Amílcar. Vamos começar por aqui. Posso oferecer uma água? Um café? Um café seria ótimo, minha filha. Obrigado. Enquanto Amélia ia buscar o café, Valentim se aproximou do grupo e disse alto o suficiente para que metade do salão ouvisse. Gente, alguém anota aí. A novata está servindo cafezinho para um senhor que provavelmente veio perguntar se a gente parcela em 48 vezes no cartão de débito. A gargalhada ecoou pelo salão inteiro. Amélia voltou com o café, entregou ao senhor com um sorriso e começou a apresentação. Mostrou cada modelo com paciência, explicou motorização, acabamento, diferenciais. Amílcar ouvia com atenção, fazia perguntas detalhadas que surpreendiam Amélia. Ele perguntava sobre torque, sobre câmbio, sobre o tipo de suspensão. Não eram perguntas de curioso. Eram perguntas de quem entendia. Quando pararam diante do modelo mais caro do salão, um esportivo que custava mais do que qualquer outro veículo ali, Amílcar ficou em silêncio por um longo momento. Depois olhou para Amélia e disse com uma voz calma: Esse aqui. Quero esse. Amélia piscou. O senhor gostaria de saber mais sobre o financiamento desse modelo? Amílcar colocou a mão no bolso do bermudão surrado e tirou um cartão preto. Não era um cartão qualquer. Era o tipo de cartão que Amélia só havia visto em treinamentos, nos slides que mostravam como atender clientes de altíssimo poder aquisitivo. O tipo de cartão que não tem limite impresso porque o limite simplesmente não existe. Não, minha filha, ele disse, estendendo o cartão. Quero pagar à vista. O salão inteiro parou. Amélia sentiu as mãos tremerem ao segurar o cartão. Valentim, que estava de costas conversando com Fabrício, se virou ao perceber o silêncio repentino. Renato largou o copo de café no balcão com um barulho seco. Os 3 olharam para o cartão na mão de Amélia. Olharam para o senhor de bermudão e camiseta manchada. Olharam um para o outro. E naquele instante, as risadas morreram. Hugo Monteiro saiu de sua sala atraído pelo silêncio incomum e encontrou uma cena que não esperava. Amélia, a vendedora novata, segurando um cartão que valia mais do que todas as comissões daquele trimestre juntas. E um senhor de roupas simples, de pé, com a expressão mais serena do mundo. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Hugo perguntou. Amélia se virou para o gerente, ainda tremendo. Senhor Hugo, o seu Amílcar gostaria de adquirir o modelo principal. Pagamento à vista. Hugo olhou para Amílcar. Olhou para o cartão. Olhou para os 3 vendedores que agora pareciam ter engolido a própria língua. Amílcar deu um gole no café que Amélia havia servido, colocou o copo no balcão e disse com uma calma que fez cada palavra pesar como chumbo. Só quero que a comissão vá inteirinha para essa moça aqui. Ela foi a única pessoa neste lugar que me tratou como gente. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que muda carreiras, que muda perspectivas, que muda vidas. Valentim, Fabrício e Renato ficaram imóveis, sem saber para onde olhar, sem saber o que dizer, sem saber como engolir a vergonha que subia pela garganta como fogo. E Amélia, de pé ao lado daquele senhor que o mundo inteiro subestimaria, sentiu pela primeira vez desde que entrou naquele salão que estava exatamente onde precisava estar. Mas aquela venda era apenas o começo, porque ninguém naquele salão fazia a menor ideia de quem era realmente Amílcar Braga.
E a verdade sobre ele mudaria não apenas a carreira de Amélia, mas a vida de todos ali dentro. A notícia da venda correu pelo salão da Elite Prime como fogo em palha seca. Antes mesmo que Amélia terminasse de preencher os documentos, cada funcionário do lugar já sabia o que havia acontecido. A recepcionista, o pessoal da limpeza, o mecânico da oficina dos fundos, todos comentavam em voz baixa a mesma coisa. A novata havia fechado a maior venda do mês no seu primeiro período de trabalho, e os veteranos tinham deixado o cliente escapar por puro preconceito. Hugo Monteiro acompanhou todo o processo de perto. Conferiu os dados do cartão, verificou a aprovação do pagamento e, quando o sistema confirmou a transação, ele precisou se sentar. O valor era astronômico. A comissão de Amélia naquela única venda equivalia a mais do que ela ganharia em meses de salário fixo. Parabéns, Amélia, Hugo disse estendendo a mão. Venda impecável. Atendimento impecável. Amélia apertou a mão dele, mas suas pernas ainda tremiam por baixo da mesa. Não era só pelo dinheiro, era por tudo que aquele momento representava. Cada porta fechada na cara, cada currículo ignorado, cada noite em que chorou no quarto sem que a mãe ouvisse. Tudo aquilo tinha culminado ali, naquela venda, naquele aperto de mão. Amílcar assinou os documentos com uma caligrafia firme e entregou tudo para Amélia com um sorriso tranquilo. Quando posso retirar o veículo? O senhor pode buscar em alguns dias, assim que finalizarmos a preparação completa? Amélia respondeu. Perfeito. Vou estar aqui. Ele se levantou, pegou o copo de café já vazio e caminhou até a lixeira para descartá-lo. Era o tipo de gesto que passava despercebido, mas que dizia tudo sobre uma pessoa. Um homem que acabara de gastar uma fortuna e ainda assim fazia questão de não deixar um copo sujo para os outros recolherem. Antes de sair, Amílcar parou diante de Amélia e disse algo que ela carregaria para o resto da vida. Minha filha, nunca deixe ninguém te convencer de que o seu respeito pelo próximo é uma fraqueza. O mundo vai te dizer que você precisa ser dura, que precisa pisar nos outros para subir, mas a verdade é que o que te trouxe até aqui hoje não foi dureza, foi coração. Amélia sentiu a garganta fechar. Não conseguiu responder com palavras. Apenas assentiu, segurando as lágrimas com toda a força que tinha. Amílcar saiu pela porta de vidro caminhando devagar, do mesmo jeito que havia entrado, como se o mundo não tivesse pressa nenhuma de ir a lugar algum. E o salão ficou em silêncio. Valentim foi o primeiro a se mover. Saiu do balcão sem olhar para ninguém e foi direto para a área dos fundos. Fabrício e Renato trocaram um olhar desconfortável e ficaram ali, sem saber o que fazer com as próprias mãos. A vergonha era um peso que nenhum dos dois sabia carregar, porque nunca tinham precisado. Hugo chamou os três na sala dele antes do fim do expediente. Fechou a porta e ficou de pé, olhando para cada um com uma expressão que nenhum deles havia visto antes. Eu vou falar uma vez só. Hugo começou com a voz controlada. O que aconteceu hoje não foi só um erro de julgamento. Foi uma vergonha para essa loja. Vocês avaliaram um cliente pela roupa. Riram dele na frente de todo mundo. E perderam a maior venda do período porque estavam ocupados demais fazendo piada. Hugo, a gente não podia saber que... Valentim tentou se justificar. Saber o quê? Que ele tinha dinheiro? E se não tivesse? Seria aceitável tratar alguém daquele jeito? É assim que vocês representam a Elite Prime? Nenhum dos três respondeu. Hugo deixou o silêncio pesar por alguns segundos antes de continuar. A partir de agora, qualquer reclamação de cliente sobre atendimento desrespeitoso será motivo de demissão imediata, sem segunda chance. Estamos entendidos? Os três assentiram em silêncio e saíram da sala como quem sai de um funeral. Amélia já estava arrumando suas coisas quando Valentim passou por ela. Ele parou, abriu a boca como se fosse dizer algo, mas acabou apenas balançando a cabeça e seguindo em frente. Não era um pedido de desculpas. Não era reconhecimento. Era o silêncio de alguém que sabia que estava errado, mas cujo orgulho era grande demais para admitir. Naquela noite, Amélia chegou em casa e encontrou Dona Irene assistindo televisão na sala. Quando a mãe a viu entrar, percebeu imediatamente que algo era diferente. Amélia tinha os olhos vermelhos, mas não de tristeza. Era outra coisa. Algo que Dona Irene não via no rosto da filha há muito tempo.
O que aconteceu, minha filha? Amélia se sentou ao lado da mãe e contou tudo. Cada detalhe. As risadas, o deboche, o senhor de roupas simples, o cartão, a venda, a frase que ele disse antes de sair. Dona Irene ouviu tudo sem interromper, com as mãos cruzadas no colo e os olhos brilhando cada vez mais. Quando Amélia terminou, Dona Irene segurou o rosto da filha com as duas mãos e disse: Eu te falei. Dignidade. Sempre volta. As duas se abraçaram ali, no sofá da sala daquela casa simples, e choraram juntas. Não de tristeza, de alívio, de gratidão. De saber que talvez, finalmente, as coisas estivessem começando a mudar. Dias depois, Amílcar voltou à Elite Prime para retirar o veículo. Mas não veio sozinho. Ao lado dele, caminhava um homem mais jovem, de postura elegante, que carregava uma pasta de couro e cumprimentou Hugo com um aperto de mão firme na recepção. Hugo, esse é Nicolau Braga, meu filho, Amílcar apresentou. Nicolau cumprimentou a todos com educação, mas seus olhos percorriam o salão com um tipo de atenção diferente. Não estava olhando os carros. Estava olhando as pessoas, observando, analisando. Pai, é aqui que o senhor comprou? Nicolau perguntou, olhando ao redor. É aqui, sim. E a moça que me atendeu é aquela ali. Amílcar apontou para Amélia, que estava se aproximando com os documentos de entrega. Seu Amílcar, que bom ver o senhor de novo. Amélia disse com um sorriso. Está tudo pronto. O veículo já foi revisado e preparado. Obrigado, minha filha. Antes de irmos, quero que você conheça meu filho, Nicolau. Amélia cumprimentou Nicolau, que a olhou com um respeito que ela percebeu ser genuíno. Meu pai me contou o que aconteceu no dia da compra. Quero que saiba que ele não para de falar sobre você desde então. Amélia sentiu o rosto esquentar. Eu só fiz meu trabalho. Não foi nada demais. Amílcar balançou a cabeça. Não, minha filha. Você não fez só o seu trabalho. Você fez o que era certo. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Enquanto finalizavam a entrega, Nicolau se afastou e conversou reservadamente com Hugo na sala do gerente. A conversa durou quase meia hora. Ninguém sabia o que estava sendo discutido, mas quando Nicolau saiu da sala, Hugo tinha uma expressão que misturava surpresa e preocupação em partes iguais. Valentim observava tudo de longe, encostado no balcão com os braços cruzados. Alguma coisa naquela visita o incomodava. Não era normal um cliente voltar com o filho, passar meia hora na sala do gerente e tratar uma vendedora novata como se ela fosse a pessoa mais importante do lugar. Havia algo que ele não estava conseguindo enxergar, e isso o corroía por dentro. O que será que o filho do velho foi fazer na sala do Hugo? Fabrício perguntou, se aproximando. Sei lá, Valentim respondeu. Mas não gostei. Tem coisa estranha aí. Você acha que vai dar problema para a gente? Por causa daquele dia? Valentim não respondeu, mas a resposta estava estampada em seu rosto. Quando Amílcar e Nicolau saíram com o veículo novo, o salão voltou ao normal. Ou quase. Porque Hugo chamou Amélia na sua sala logo em seguida, e a conversa que tiveram ali mudou completamente a direção daquela história. Amélia, senta! Hugo disse, apontando para a cadeira. Sua voz era diferente. Não era mais a voz do gerente dando instruções. Era a voz de alguém que estava prestes a dizer algo grande. Você sabe quem é Amílcar Braga? Amélia franziu a testa. É o senhor que comprou o carro. Aposentado, pelo que ele me disse. Hugo soltou um suspiro longo. Aposentado. É isso que ele te disse? Sim, ele falou que era aposentado e que queria se dar um presente. Hugo se recostou na cadeira e passou a mão no rosto, como quem estava decidindo quanto podia revelar. Amélia, o Nicolau me contou algumas coisas sobre o pai dele, e eu preciso que você escute com atenção. Amélia sentiu o coração acelerar. O que ele disse? Amílcar Braga não é apenas um aposentado. Ele é o fundador do Grupo Braga Monteiro, uma das maiores holdings de concessionárias de veículos do país. O ar saiu dos pulmões de Amélia como se alguém tivesse dado um soco invisível no peito dela. O quê? Ele fundou o grupo há décadas. Começou com uma oficina pequena num bairro simples e foi crescendo até se tornar um dos maiores nomes do setor automotivo. Quando se aposentou, passou o comando para o Nicolau, que administra tudo hoje. Amélia não conseguia processar.
O senhor de bermudão surrado e camiseta manchada, o mesmo que os vendedores chamaram de perdido, de confuso, de coitado, era um dos empresários mais importantes do ramo em que eles trabalhavam. Mas por que ele se veste daquele jeito? Amélia perguntou, ainda atordoada. Segundo o Nicolau, o pai dele sempre foi assim. Nunca se importou com aparências. Cresceu simples e faz questão de continuar vivendo do mesmo jeito. Diz que roupa cara não muda o caráter de ninguém. Amélia se lembrou da frase que Amílcar havia dito antes de sair. Sobre respeito. Sobre coração. Agora aquelas palavras tinham um peso completamente diferente. Não eram apenas conselhos de um senhor gentil. Eram as palavras de alguém que construiu um império e nunca perdeu a humanidade. E tem mais. Hugo continuou, endireitando-se na cadeira. O Nicolau veio aqui hoje não apenas para acompanhar o pai. Ele veio para me fazer uma proposta. Que tipo de proposta? O Grupo Braga Monteiro está abrindo uma nova unidade. Uma concessionária de alto padrão no centro da cidade. E eles estão procurando alguém para liderar a equipe de vendas dessa unidade. Alguém com o perfil certo. Amélia sentiu o chão sumir. E o que isso tem a ver comigo? Hugo a olhou com uma expressão que era metade sorriso, metade espanto. Amélia, o Nicolau pediu para eu te dizer que o Amílcar indicou você, pessoalmente, para assumir a liderança de vendas da nova unidade. O mundo girou. Amélia sentiu os olhos encherem de lágrimas antes mesmo que o cérebro conseguisse processar completamente o que estava acontecendo. A vendedora que ninguém respeitava, que foi mandada para a mesa do fundo, que recebia os clientes que ninguém queria, estava sendo convidada para liderar uma operação inteira. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Não precisa dizer nada agora. O Nicolau vai entrar em contato com você nos próximos dias para conversar sobre os detalhes. Mas Amélia... Hugo fez uma pausa e a olhou com um respeito que ela nunca tinha visto antes. Você merece isso. Amélia saiu da sala com as pernas bambas e o coração a mil. Passou pelo salão sem olhar para ninguém. Foi direto para o banheiro, trancou a porta e chorou. Chorou de um jeito que não chorava há anos. Não era dor. Era a sensação de que tudo pelo que havia lutado, todas as humilhações que havia engolido, todas as noites em que duvidou de si mesma, tudo aquilo estava finalmente fazendo sentido. Do lado de fora, Valentim, Fabrício e Renato não faziam ideia do que havia sido discutido naquela sala. Mas alguma coisa no ar havia mudado. Algo que eles ainda não conseguiam nomear, mas que sentiam como uma pressão no peito. Como uma tempestade se formando no horizonte. E quando essa tempestade chegasse, nenhum dos três estaria preparado para o que viria junto com ela. Amélia não dormiu naquela noite. Ficou deitada no escuro, com os olhos abertos, tentando encaixar as peças de tudo o que havia acontecido. O fundador de um dos maiores grupos de concessionárias do país havia entrado no salão vestido como um trabalhador braçal, e ela, a vendedora que ninguém levava a sério, havia sido a única a tratá-lo com respeito. Agora, esse mesmo homem estava indicando seu nome para liderar uma operação inteira. Parecia enredo de filme, mas era a vida dela. Na manhã seguinte, chegou a Elite Prime mais cedo que o normal. Precisava de silêncio antes que o salão enchesse, antes que as vozes dos veteranos tomassem conta do ambiente. Sentou-se na sua mesa do fundo, aquela mesma mesa que havia recebido como castigo disfarçado, e ficou ali, respirando fundo, organizando os pensamentos. Foi quando seu celular tocou. Número desconhecido. Bom dia, Amélia. Aqui é Nicolau Braga. Espero não estar ligando cedo demais. A voz era firme, mas educada. Amélia sentiu o coração disparar. Bom dia, Nicolau. Não, imagina. Já estou no trabalho. Ótimo. Preciso conversar com você pessoalmente. Não sobre a proposta que o Hugo mencionou. Sobre outra coisa. Algo que meu pai pediu para eu tratar diretamente com você. Amélia franziu a testa. Outra coisa? Prefiro explicar pessoalmente. Pode ser hoje à tarde? Tem um café aqui perto do escritório central do grupo. Chama Café Montanha. Conhece? Conheço a região. Posso ir depois do expediente. Perfeito. Te espero lá. A ligação durou menos de 2 minutos, mas deixou Amélia com a cabeça girando pelo resto da manhã. O que Amílcar poderia querer tratar com ela que não fosse a proposta de trabalho? E por que através do filho? O expediente passou arrastado.
Valentim, Fabrício e Renato estavam estranhamente quietos. Desde a bronca de Hugo, os três haviam reduzido as piadas e os comentários em voz alta, mas a mudança não parecia genuína. Era o tipo de silêncio forçado de quem está apenas esperando a poeira baixar para voltar ao que era antes. Valentim, especialmente, estava inquieto. Durante a manhã inteira, Amélia percebeu que ele a observava de longe, não com deboche como antes, com outra coisa: desconfiança. Algo naquela história toda o incomodava, e ele não era o tipo de pessoa que deixava incômodos passarem sem investigar. No meio da tarde, quando Amélia se preparava para sair, Valentim se aproximou pela primeira vez desde o dia da venda. Parou ao lado da mesa dela e ficou ali por alguns segundos antes de falar. Posso te dar um conselho? Amélia o olhou, surpresa. Pode. Cuidado com gente rica que aparece do nada oferecendo o mundo. Ninguém dá nada de graça. Sempre tem uma intenção por trás. Amélia sustentou o olhar. Obrigada pela preocupação, Valentim, mas eu sei me cuidar. Ele deu de ombros e saiu andando. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. E Amélia, por mais que não quisesse admitir, sentiu aquela frase ecoar na cabeça enquanto pegava o ônibus rumo ao Café Montanha. O café ficava numa rua arborizada de um bairro nobre, com mesas na calçada e um aroma de grãos torrados que se sentia desde a esquina. Nicolau já estava lá quando Amélia chegou, sentado numa mesa ao fundo, com uma pasta de couro ao lado e uma xícara pela metade. Amélia, obrigado por vir, ele disse, se levantando para cumprimentá-la. Senta, por favor, pede o que quiser. Ela pediu um café simples e se sentou, tentando manter a compostura apesar da ansiedade. Nicolau, o que seu pai quer falar comigo? Nicolau respirou fundo e abriu a pasta. De dentro, tirou uma fotografia antiga, em preto e branco, com as bordas amareladas pelo tempo. Na imagem, um rapaz jovem, magro, de roupas gastas, estava de pé ao lado de um carro velho numa oficina pequena. O rapaz sorria com um orgulho que transbordava da foto. Esse é meu pai, Nicolau disse, deslizando a foto pela mesa. Tinha acabado de comprar sua primeira oficina. Juntou cada centavo durante anos trabalhando como mecânico ajudante no interior. Dormia no chão da oficina dos outros para economizar aluguel. Comia uma vez por dia, mas nunca perdeu a dignidade. Amélia olhou a foto com atenção. Era impossível não ver a semelhança entre o rapaz da imagem e o senhor que havia entrado no salão de bermudão e camiseta manchada. Os mesmos olhos, a mesma serenidade no rosto. Meu pai construiu tudo do zero, Nicolau continuou. Mas o caminho não foi fácil. Quando ele tentou expandir pela primeira vez, foi a dezenas de reuniões com investidores, bancos, parceiros, e em todas elas foi tratado do mesmo jeito. Como? Com desprezo. Meu pai nunca se vestiu como empresário, nunca quis parecer rico, e por causa disso, as pessoas não o levavam a sério. Fechavam portas na cara dele, riam nas costas, diziam que ele não tinha perfil para o mercado de luxo. Amélia sentiu um nó se formar na garganta. A história era dolorosamente familiar, mas teve uma pessoa que foi diferente, Nicolau disse, e sua voz mudou. Ficou mais baixa, mais carregada. Uma mulher chamada Teresa. Quem era Teresa? Nicolau tirou outra foto da pasta. Nessa, o mesmo rapaz da primeira imagem estava ao lado de uma mulher jovem, sorridente, com um avental sujo de graxa. Os dois estavam na mesma oficina, mas agora havia uma placa na parede. O nome do lugar, escrito à mão. Teresa era mecânica. Trabalhava numa oficina vizinha à do meu pai. Numa época em que mulher nesse ramo era motivo de piada, ela enfrentava tudo calada e com competência. Quando meu pai precisou de ajuda, e ninguém quis trabalhar com ele porque achavam que a oficina ia falir, Teresa foi a única que apareceu. Nicolau fez uma pausa. Amélia percebeu que os olhos dele estavam ficando vermelhos. Ela não foi só a primeira funcionária do meu pai. Foi a primeira pessoa que acreditou nele. Trabalharam juntos por anos. Construíram aquela oficina tijolo por tijolo, carro por carro. E em algum momento do caminho, se apaixonaram. Teresa era sua mãe, Amélia disse, quase num sussurro. Era. A voz de Nicolau falhou pela primeira vez. Minha mãe morreu há alguns anos. Uma doença que veio silenciosa e levou ela em semanas.
Meu pai nunca mais foi o mesmo. O café de Amélia esfriou na xícara sem que ela tivesse dado um único gole. Estava completamente absorvida pela história, com o peito apertado e os olhos ardendo. Depois que minha mãe se foi, meu pai se afastou do grupo. Deixou tudo nas minhas mãos e disse que não queria mais saber de escritórios, reuniões e negócios. Voltou a viver do jeito que vivia antes de tudo começar. Roupas simples, vida simples. Diz que é o jeito dele de se sentir perto dela de novo. Amélia entendeu naquele instante por que Amílcar se vestia daquele jeito. Não era excentricidade, não era descuido, era saudade. Uma saudade tão profunda que ele preferia carregar no corpo as marcas de uma vida que compartilhou com a mulher que amava do que vestir qualquer coisa que o afastasse dela. E sabe por que ele me pediu para te contar isso? Nicolau perguntou, enxugando os olhos com as costas da mão. Por quê? Porque quando ele entrou naquela concessionária e todos riram dele, e você foi a única que o tratou com respeito, ele disse que sentiu como se estivesse revivendo tudo de novo. Disse que você o fez lembrar da minha mãe, da forma como ela tratava as pessoas, da forma como ela via além das aparências. Amélia não conseguiu segurar mais. As lágrimas desceram silenciosas, uma atrás da outra, enquanto ela tentava processar o peso daquelas palavras. Meu pai não te indicou para aquela vaga só porque você foi educada com ele. Nicolau continuou. Ele te indicou porque viu em você algo que ele passou a vida inteira procurando nas pessoas e quase nunca encontrou. A capacidade de enxergar o ser humano antes de qualquer outra coisa. Amélia ficou em silêncio por um longo momento. O barulho do café ao redor parecia ter desaparecido. Era como se o mundo tivesse encolhido até caber apenas naquela mesa, naquela conversa, naquela verdade. Nicolau, ela disse, com a voz ainda trêmula, eu preciso ser sincera. Quando o seu pai entrou na loja e eu fui atendê-lo, não fiz nada de especial. Fiz o que minha mãe me ensinou a vida inteira. Tratar todo mundo igual. E é exatamente por isso que é especial, Amélia. Porque para você foi natural. Para a maioria das pessoas é impossível. Os dois ficaram ali conversando por mais de 1 hora. Nicolau contou detalhes sobre a nova unidade, sobre os planos do grupo, sobre o tipo de liderança que estavam buscando. Não queriam alguém que soubesse apenas vender. Queriam alguém que soubesse tratar gente como gente. E Amílcar, com toda a sabedoria dos seus anos, havia encontrado essa pessoa no lugar mais improvável, na mesa do fundo de um salão onde ninguém acreditava nela. Quando Amélia se despediu de Nicolau e caminhou até o ponto de ônibus, o sol já estava se pondo. A cidade inteira parecia banhada numa luz dourada que transformava tudo em algo quase mágico. Ela parou na calçada, olhou para o céu e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo do futuro. Mas quando chegou em casa e abriu a porta, encontrou algo que não esperava. Dona Irene estava sentada à mesa da cozinha, com o rosto pálido e um envelope aberto nas mãos. Ao lado do envelope, uma folha de papel com o logotipo de um hospital. Mãe, Amélia chamou, sentindo o estômago gelar. O que é isso? Dona Irene levantou os olhos. Estavam vermelhos, não de choro, mas de quem estava segurando tudo por dentro há tempo demais. Senta, minha filha. A gente precisa conversar. E naquele instante, tudo o que Amélia havia conquistado nos últimos dias, a venda, a proposta, a esperança, tudo ficou suspenso no ar. Porque a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. E nem sempre eles vinham junto com as boas notícias. Amélia puxou a cadeira devagar e se sentou de frente para a mãe. O envelope estava ali, aberto, com a folha do hospital parcialmente visível. O logotipo no papel era do Hospital Municipal Vila Esperança, o mesmo onde Dona Irene fazia acompanhamento de rotina há anos. Mãe, me fala, o que está acontecendo? Dona Irene alisou a folha com as mãos, como se estivesse ganhando tempo. Seus dedos, marcados por décadas de trabalho com agulha e linha, tremiam de leve. Fiz uns exames de rotina semanas atrás. Achei que não era nada, que era só cansaço, coisa da idade. Mas o médico pediu mais exames, e os resultados chegaram hoje. E o que diz aí? Dona Irene engoliu em seco. Preciso fazer um procedimento, minha filha. O médico disse que encontraram algo que precisa ser investigado com mais detalhe. Pode não ser nada grave, mas não dá para ignorar. Amélia sentiu o chão balançar. Que tipo de procedimento?
Um procedimento que o hospital público não faz. A fila de espera é longa demais, e o médico disse que não é recomendável esperar tanto. Ele indicou uma clínica particular. Quanto custa? Dona Irene ficou em silêncio. Foi o silêncio que doeu mais do que qualquer número poderia doer. Quando finalmente respondeu, sua voz saiu fina, quase envergonhada. Mais do que a gente tem, minha filha. Amélia pegou a folha e leu cada linha. O valor estava ali, destacado, ao lado de uma lista de procedimentos e exames pré-operatórios. Era uma quantia que, em qualquer outro momento da vida dela, seria simplesmente impossível. Mas agora, com a comissão da venda do carro de Amílcar, talvez, apenas talvez, estivesse ao alcance. Mãe, por que a senhora não me contou antes? Semanas atrás, quando fez os primeiros exames. Por que escondeu? Dona Irene olhou para a filha com aquela expressão que só mães têm quando estão tentando proteger alguém da própria dor. Porque você estava começando um emprego novo, estava lutando para se firmar. A última coisa que eu queria era te dar mais um peso para carregar. A senhora achou que esconder uma coisa dessas ia me ajudar? Achei que ia te dar paz por mais algum tempo. Você já carrega o mundo nas costas desde que era menina, Amélia. Eu não queria ser mais um problema. A palavra atingiu Amélia como um tapa. Problema? A senhora está me chamando de... Mãe, a senhora nunca foi e nunca vai ser um problema na minha vida. A senhora é a razão pela qual eu levanto todo dia. A razão pela qual eu não desisti quando todo mundo me disse que eu não ia conseguir. Dona Irene abaixou a cabeça. Uma lágrima caiu sobre a folha do hospital, borrando uma das letras. Eu só não queria te preocupar. Amélia se levantou, contornou a mesa e abraçou a mãe com tanta força que era como se quisesse segurar o tempo, impedir que qualquer coisa ruim chegasse perto daquela mulher que havia dado tudo por ela. Escuta o que eu vou te dizer. Amélia sussurrou, segurando o rosto da mãe. A senhora vai fazer esse procedimento. Eu vou dar um jeito. Nem que eu precise trabalhar 20 horas por dia, a senhora vai ser cuidada. A senhora me ensinou que dignidade sempre volta, pois agora é a minha vez de devolver tudo que a senhora me deu. Dona Irene segurou as mãos da filha e as duas ficaram ali, na cozinha daquela casa simples, chorando em silêncio. Não era desespero. Era o tipo de choro que acontece quando duas pessoas se amam tanto que a dor de uma se torna fisicamente insuportável para a outra. Na manhã seguinte, Amélia chegou à Elite Prime com os olhos inchados, mas com uma determinação que ninguém ali havia visto antes. Cada cliente que entrava, ela atendia como se fosse o último. Cada apresentação de veículo era feita com uma dedicação absoluta. Não era mais apenas sobre construir carreira, era sobre salvar a pessoa mais importante da sua vida. Hugo percebeu a mudança. Chamou Amélia de canto no meio da manhã. Está tudo bem? Você parece diferente hoje. Estou bem, Hugo. Só estou focada. Ele a olhou com aquele jeito de quem sabe que tem algo por trás, mas respeitou o espaço dela. Se precisar de qualquer coisa, minha porta está aberta. Obrigada. Eu sei. Durante o expediente, Amélia vendeu. Não o modelo mais caro, mas um veículo de valor considerável para um casal que entrou no salão no fim da manhã. Atendeu com a mesma atenção que havia dado a Amílcar, e o casal ficou tão impressionado que fechou o negócio sem nem visitar outra concessionária. A comissão não era enorme, mas somada ao que já tinha da primeira venda, começava a formar um valor que podia fazer diferença. Valentim observou a venda de longe. Não fez piadas. Não debochou. Mas também não parabenizou. Ficou ali no balcão, em silêncio, mexendo no celular, fingindo que não estava prestando atenção. Mas estava. Cada venda de Amélia era uma lembrança do que ele havia perdido por arrogância. E isso ardia mais do que qualquer bronca de gerente. No fim da tarde, quando o salão estava quase vazio, o telefone de Amélia tocou. Era Nicolau. Amélia, preciso adiantar nossa conversa sobre a proposta. Meu pai quer te conhecer oficialmente. Não como cliente, mas como ele mesmo. Pode ser amanhã? Amélia hesitou. Com tudo o que estava acontecendo com a mãe, sua cabeça estava dividida em 1000 pedaços. Mas sabia que aquela oportunidade não podia ser adiada. Pode ser. Onde? Na oficina original do meu pai. A primeira que ele abriu. Ele reformou e transformou num espaço pessoal. É onde ele passa a maior parte do tempo. Fica na Zona Leste.
Te mando o endereço. Estarei lá. Na manhã seguinte, Amélia pegou 2 ônibus e desceu numa rua estreita de um bairro operário. O endereço levava a um galpão antigo com uma fachada simples, sem nenhuma placa, sem nenhum sinal de que ali existia qualquer conexão com um grupo empresarial bilionário. Parecia apenas mais uma oficina de bairro. Quando empurrou o portão de metal, encontrou Amílcar sentado num banquinho de madeira, ao lado de uma bancada cheia de ferramentas. Ele estava com as mãos sujas de graxa, debruçado sobre o motor de um carro antigo que parecia ter mais história do que muitos museus. Seu Amílcar? Ele levantou os olhos e abriu aquele mesmo sorriso sereno que Amélia já conhecia. Amélia, minha filha. Veio mesmo? Entra, entra. Cuidado com o chão, está um pouco escorregadio. O lugar era surpreendente. Apesar da aparência externa simples, por dentro havia paredes cobertas de fotografias emolduradas. Fotos de carros antigos, de mecânicos trabalhando, de inaugurações de lojas. E no centro de uma das paredes, uma foto maior que todas as outras. Amílcar e Teresa, lado a lado, na frente daquela mesma oficina, sorrindo como se o mundo inteiro coubesse ali. O Nicolau te contou sobre a Teresa? Amílcar perguntou, sem tirar os olhos do motor. Contou, e eu sinto muito pela sua perda, seu Amílcar. Ele acenou devagar com a cabeça. Obrigado. Mas não te chamei aqui para falar de tristeza. Te chamei para te contar uma coisa que o Nicolau não sabe. Amélia sentiu o ar ficar denso. O que o senhor quer dizer? Amílcar largou a ferramenta, limpou as mãos num pano velho e se virou para Amélia com uma expressão que era completamente diferente de tudo que ela havia visto até então. Não era serenidade, era vulnerabilidade. Quando eu entrei naquela concessionária naquele dia, não foi por acaso. Eu já tinha visitado 6 lojas do ramo naquela mesma semana. 6. Em todas elas, fui tratado do mesmo jeito. Ignorado, ridicularizado, dispensado. Amélia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Eu não estava procurando um carro, minha filha. Eu estava procurando uma pessoa. Uma pessoa? Quando a Teresa ficou doente, ela me fez prometer uma coisa. Disse que quando eu encontrasse alguém no mundo que tratasse os outros do jeito que ela tratava, eu devia ajudar essa pessoa. Não por caridade, mas porque gente assim está desaparecendo do mundo e alguém precisa garantir que elas tenham chance de brilhar. Amélia sentiu as lágrimas brotarem antes mesmo de entender completamente o que estava ouvindo. Em 6 lojas, ninguém me olhou nos olhos. Ninguém me ofereceu um copo de água. Ninguém me tratou como ser humano. Até que eu entrei na Elite Prime e uma moça que tinha tudo para me ignorar, como os outros, fez exatamente o oposto. Amílcar se levantou do banquinho e caminhou até a foto de Teresa na parede. Ficou ali, olhando para ela, com a mão pousada na moldura. Eu encontrei Teresa. Ele sussurrou tão baixo que Amélia quase não ouviu. Eu encontrei. Amélia levou a mão à boca. As lágrimas desciam sem controle, sem vergonha, sem reserva. Naquele galpão simples, cercada de ferramentas e fotografias, ela entendeu que sua vida havia mudado não por sorte, não por acaso, mas porque uma mulher que ela nunca conheceu havia feito um pedido ao homem que amava. E esse pedido havia atravessado o tempo até chegar nela. Amílcar se virou e olhou para Amélia com os olhos molhados. Agora você entende por que eu quero que você lidere aquela unidade? Entendo, ela respondeu com a voz partida. E eu vou honrar isso, seu Amílcar. Prometo. Ele sorriu. Eu sei que vai, minha filha. Eu sei que vai. Mas quando Amélia saiu daquela oficina e pegou o celular para ligar para a mãe, viu uma mensagem de Dona Irene que fez seu coração parar. Filha, o hospital ligou. Anteciparam a consulta. Preciso de você aqui. A vida não estava dando trégua. E a batalha mais difícil de Amélia ainda estava por começar. Amélia atravessou a cidade inteira com o coração na boca. O ônibus parecia andar em câmera lenta, cada semáforo vermelho era uma eternidade, cada parada era uma tortura. Quando finalmente chegou ao Hospital Municipal Vila Esperança, encontrou Dona Irene sentada na recepção, com a bolsa no colo e os olhos fixos no chão. Mãe, o que aconteceu? O que disseram? Dona Irene levantou o rosto devagar. O médico quer me internar para observação. Os resultados dos novos exames vieram alterados.
Ele disse que o procedimento não pode esperar mais. Amélia sentou ao lado da mãe e segurou sua mão. Estava gelada. E a clínica particular? Conseguiram encaixar? A clínica ligou junto com o hospital. Disseram que tem uma vaga, mas precisa confirmar até o fim da semana. Se não confirmar, a próxima abertura é só daqui a meses. O prazo caiu sobre Amélia como uma bigorna. Fim da semana. Poucos dias para reunir um valor que, mesmo com a comissão da venda de Amílcar, ainda não era suficiente. Faltava uma parte considerável, e ela não tinha de onde tirar. A senhora não vai ficar na fila do hospital público? Amélia disse, apertando a mão da mãe com firmeza. Eu vou resolver isso. Filha, não quero que você se endivide por minha causa. A gente sempre deu um jeito e a gente vai dar um jeito agora também. Mas dessa vez, o jeito vai ser diferente. Amélia acompanhou a mãe durante a consulta, anotou cada detalhe que o médico explicou e quando saíram do hospital, já tinha um plano formando na cabeça. Não era um plano perfeito, mas era o único que tinha. Na manhã seguinte, chegou a Elite Prime, antes de todos. Quando Hugo apareceu, ela já estava esperando na porta da sala dele. Hugo, preciso falar com o senhor. Entra. Amélia se sentou e pela primeira vez desde que havia começado a trabalhar ali, deixou a armadura cair. Contou sobre a mãe, sobre os exames, sobre o procedimento urgente, sobre o prazo. Não pediu dinheiro, não pediu caridade, pediu uma chance. Hugo, eu sei que a comissão da venda do seu Amílcar ainda não caiu na minha conta. O prazo de processamento é longo, mas eu preciso desse dinheiro agora. Existe alguma forma de antecipar? Hugo ouviu tudo em silêncio, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Quando Amélia terminou, ele respirou fundo. Amélia, a política da empresa é clara sobre antecipação de comissões. O prazo existe por uma razão. O coração dela afundou. Mas, Hugo continuou, levantando a mão, eu posso falar com a diretoria. Não prometo nada, mas vou tentar. Você merece pelo menos isso. Obrigada, Hugo. É tudo o que peço. Amélia saiu da sala e foi direto para o salão, onde o dia de trabalho já começava. Precisava vender. Precisava de cada comissão possível. Cada cliente que entrasse por aquela porta de vidro seria atendido como se fosse o mais importante do mundo, porque para Amélia, naquele momento, cada venda era um passo mais perto de salvar a mãe. O dia foi duro. Entraram poucos clientes, e os que entraram eram do tipo que apenas olhava, comparava e ia embora prometendo voltar. Amélia manteve o sorriso em cada atendimento, mas por dentro, a angústia crescia como uma maré que não recua. No fim da tarde, quando o salão já estava quase vazio, algo inesperado aconteceu. Valentim se aproximou da mesa de Amélia, não com o passo arrogante de sempre. Caminhava devagar, com as mãos nos bolsos e o olhar no chão. Parou diante dela e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse reunindo coragem para algo que ia contra cada fibra do seu orgulho. Amélia. Ela levantou os olhos. O que foi, Valentim? Ele puxou a cadeira ao lado e se sentou. Era a primeira vez que se sentava na mesa do fundo. A mesa que ele mesmo havia transformado em símbolo de inferioridade. Eu ouvi sua conversa com o Hugo hoje de manhã. Amélia sentiu o rosto esquentar. Você estava ouvindo? A porta não estava totalmente fechada. Não foi de propósito, mas eu ouvi. Sobre a sua mãe. Amélia não disse nada. Apenas esperou, sem saber o que viria a seguir. Valentim esfregou as mãos uma na outra, nervoso. Minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. Era costureira igual a sua. Trabalhava de manhã até de madrugada para pagar minhas coisas. Nunca reclamou. Nunca pediu nada. Quando ela ficou doente, eu não tinha dinheiro para nada. Nada. Fiquei parado vendo a mulher que mais amava na vida definhar numa cama de hospital público enquanto eu não podia fazer absolutamente nada. A voz de Valentim falhou. Ele parou, respirou fundo e quando continuou, seus olhos estavam vermelhos. Ela partiu numa madrugada de chuva. Eu estava dormindo na cadeira do lado. Quando acordei, a mão dela já estava fria. Amélia sentiu o peito comprimir com tanta força que mal conseguia respirar. Aquele homem que ela conhecia como arrogante, debochado, insensível, estava ali, sentado na mesa do fundo, com a alma completamente exposta.
Eu jurei naquele dia que nunca mais ia ser fraco. Valentim continuou, enxugando os olhos com a manga. Jurei que ia ganhar dinheiro, que ia ser o melhor, que ninguém nunca mais ia me ver no chão. E consegui. Virei o melhor vendedor daqui. Ganhei mais do que jamais sonhei. Mas em algum lugar do caminho, esqueci por que estava lutando. Esqueci o que minha mãe me ensinou. Ele olhou para Amélia com uma expressão que ela nunca havia visto nele. Não era orgulho, não era superioridade. Era arrependimento puro. Quando eu te vi atendendo aquele senhor no primeiro dia, sabe o que eu senti? Raiva. Não de você, de mim. Porque eu vi em você a pessoa que eu devia ter continuado sendo. A pessoa que minha mãe criou. E ao invés de admitir isso, eu tentei te derrubar. Porque era mais fácil do que encarar a verdade. Amélia ficou em silêncio. Não por falta de palavras, mas porque algumas confissões são tão pesadas que qualquer resposta parece pequena demais. Eu não estou aqui para pedir desculpas, Valentim disse, levantando-se. Porque desculpa não apaga o que eu fiz. Estou aqui para te dar isso. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Amélia olhou para o envelope sem entender. O que é isso? Minha comissão do último trimestre. Inteira. Usa para o procedimento da sua mãe. Amélia arregalou os olhos. Valentim, eu não posso aceitar isso. Pode e vai aceitar. Porque eu passei 17 anos carregando a culpa de não ter conseguido salvar a minha mãe. Se eu puder fazer alguma coisa para você não carregar essa mesma culpa, então esse dinheiro vale mais no procedimento dela do que na minha conta. As lágrimas vieram antes que Amélia pudesse impedi-las. Desceram pelo rosto em silêncio, caindo sobre o envelope que estava na mesa. Ela tentou falar, mas a garganta estava completamente fechada. Valentim deu um passo para trás. E antes que você pergunte, não quero que ninguém saiba disso. Nem o Hugo, nem o Fabrício, nem o Renato. Isso é entre eu e você. Ele se virou e caminhou de volta para o balcão, de costas para ela, sem olhar para trás. Mas Amélia viu. Viu que ele levou a mão ao rosto enquanto andava. Viu que os ombros dele tremiam de leve. Viu que aquele homem duro, blindado, impenetrável, tinha acabado de rachar por dentro. E que a rachadura tinha o formato exato de uma mãe que ele perdeu cedo demais. Amélia ficou ali, sentada na mesa do fundo, segurando o envelope com as duas mãos como se fosse a coisa mais preciosa que já havia tocado. O valor ali dentro, somado à comissão que Hugo tentaria antecipar, poderia ser o suficiente. Naquela noite, ligou para Dona Irene. Mãe, confirma a clínica. A senhora vai fazer o procedimento. Oh, filha, como você conseguiu? A senhora me ensinou que dignidade sempre volta, lembra? Pois é, mãe. Voltou de um lugar que a senhora jamais imaginaria. Dona Irene chorou do outro lado da linha. E Amélia chorou junto, de pé no ponto de ônibus, sem se importar com quem passava, sem se importar com nada que não fosse aquela voz do outro lado dizendo entre soluços: Obrigada, minha filha, obrigada. Mas a história estava longe de acabar, porque na manhã seguinte, quando Amélia chegou à Elite Prime, encontrou o salão em silêncio absoluto. Todos os funcionários estavam reunidos no centro do salão, olhando para a porta da sala de Hugo com expressões que variavam entre choque e medo. E quando Hugo abriu a porta e chamou o nome de Amélia, a expressão no rosto dele dizia tudo. Algo havia acontecido durante a noite que mudaria os rumos daquela história para sempre. O salão da Elite Prime estava em silêncio. Não era o silêncio confortável de uma manhã tranquila. Era o tipo de silêncio que antecede uma explosão. Os funcionários estavam agrupados no centro do salão, alguns de braços cruzados, outros com as mãos nos bolsos, todos com o olhar fixo na porta fechada da sala de Hugo. Amélia entrou pela porta de vidro e sentiu imediatamente que algo estava errado. O ar parecia mais pesado, as luzes pareciam mais frias, e ninguém se virou para cumprimentá-la como já haviam começado a fazer nos últimos dias. O que está acontecendo? Ela perguntou a uma das atendentes da recepção. Hugo quer falar com todo mundo, mas chamou você primeiro. Amélia caminhou até a sala do gerente com o coração acelerado. Quando abriu a porta, encontrou Hugo sentado atrás da mesa com uma expressão que ela nunca tinha visto. Não era raiva, não era tristeza.
Era o rosto de alguém que estava prestes a entregar uma notícia que preferiria nunca ter recebido. Fecha a porta, Amélia. Ela obedeceu e se sentou. Hugo, o que houve? Hugo esfregou o rosto com as duas mãos antes de falar. Recebi uma ligação da matriz ontem à noite. A Elite Prime vai passar por uma reestruturação. Estão cortando custos em todas as unidades, e a nossa foi uma das mais atingidas. Cortando custos? O que isso significa? Significa que vão reduzir a equipe de vendas pela metade. 3 vendedores vão ser desligados. A frase atingiu Amélia como uma onda gelada. 3 vendedores. O salão tinha 4. Ela, Valentim, Fabrício e Renato. Metade significava que 2 ficariam e 2 iriam embora. E quem decide quem fica? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. A matriz pediu minha recomendação, mas a decisão final é deles. E Amélia... Hugo fez uma pausa longa, dolorosa. Eles olham números, histórico de vendas, tempo de casa, e você está aqui há pouco tempo. A implicação era clara. Amélia era a mais nova. Tinha o menor histórico. No papel, era a candidata mais óbvia para o corte. Mas eu acabei de fechar a maior venda do período, ela disse, sentindo a garganta apertar. Eu sei, e eu vou defender seu nome com tudo que tenho. Mas preciso que você entenda que não depende só de mim. Amélia saiu da sala com as pernas tremendo. Passou pelo salão onde todos a observavam e foi direto para o banheiro. Trancou a porta, apoiou as mãos na pia e olhou para o próprio reflexo no espelho. Os olhos estavam vermelhos, mas secos. Não ia chorar. Não ali. Não agora. Pensou na mãe. No procedimento marcado. No dinheiro que havia reunido com tanto sacrifício. Se perdesse o emprego, perderia o plano de saúde. Se perdesse o plano, o procedimento ficaria ainda mais caro. Se ficasse mais caro, talvez não conseguisse pagar. E se não conseguisse pagar, não ia permitir que esse pensamento se completasse. Respirou fundo, lavou o rosto e saiu do banheiro com a postura ereta. Se aquele era o campo de batalha, ela ia lutar até o último segundo. Quando voltou ao salão, encontrou Valentim encostado na parede do corredor, como se estivesse esperando por ela. Você soube? Ele perguntou em voz baixa. Soube. E o que vai fazer? O que sempre fiz, trabalhar. Valentim a olhou por um momento com aquela expressão que havia mudado completamente desde a noite em que entregou o envelope. Não havia mais arrogância ali. Havia algo novo, algo que parecia respeito misturado com preocupação. Amélia, se eu puder fazer alguma coisa... Você já fez, Valentim, mais do que imagina. Ele assentiu em silêncio e voltou para o salão. As horas seguintes foram as mais tensas que a Elite Prime já havia vivido. Todos trabalhavam com uma energia nervosa, como se cada atendimento pudesse ser o último. Fabrício e Renato, que haviam passado semanas em silêncio constrangido, agora se moviam pelo salão com uma urgência que beirava o desespero. Abordavam clientes antes mesmo de entrarem completamente pela porta, ofereciam descontos que não tinham autorização para dar, faziam promessas que não podiam cumprir. Hugo observava tudo de sua sala, anotando. Cada atitude, cada atendimento, cada detalhe. No meio da tarde, algo aconteceu que ninguém esperava. Um carro estacionou na frente da concessionária e dele desceu Nicolau Braga. Ele entrou no salão com a mesma postura elegante de sempre, cumprimentou a recepcionista e pediu para falar com Hugo. Os vendedores se entreolharam. A presença do filho de Amílcar ali, justo naquele dia, não podia ser coincidência. Nicolau ficou na sala de Hugo por quase 1 hora. Ninguém sabia o que estava sendo discutido, mas o tempo todo, através da parede de vidro, era possível ver gestos largos, expressões sérias e documentos sendo espalhados sobre a mesa. Amélia ficou em sua mesa, tentando se concentrar em fichas de clientes, mas seus olhos iam involuntariamente para aquela sala a cada 2 minutos. O que Nicolau estaria fazendo ali? Teria algo a ver com a reestruturação, com a proposta que havia feito? Quando a porta finalmente se abriu, Hugo saiu primeiro, seguido por Nicolau. O gerente tinha uma expressão completamente diferente da que carregava pela manhã. Não era mais angústia. Era algo entre alívio e perplexidade, como se tivesse acabado de receber uma notícia que ainda estava processando.
Todos no salão, por favor, Hugo disse com voz firme. Preciso falar com a equipe inteira. Os funcionários se reuniram no centro do salão. Amélia se posicionou ao lado da sua mesa. Valentim ficou de pé perto do balcão. Fabrício e Renato se colocaram juntos, como sempre, mas dessa vez sem sorrisos, sem piadas, sem nada além de medo nos olhos. Hugo se postou diante de todos com Nicolau ao lado. Eu sei que vocês já sabem sobre a reestruturação. E sei que o dia de hoje foi difícil para todo mundo. Mas houve uma mudança de planos que preciso comunicar. O salão inteiro prendeu a respiração. O senhor Nicolau Braga, que muitos de vocês já conhecem, veio hoje com uma proposta que a matriz aceitou. Nicolau deu um passo à frente. Boa tarde a todos. Vou ser breve e direto. O Grupo Braga Monteiro está em fase de expansão. Estamos abrindo uma nova unidade na região central, como alguns de vocês já sabem. Mas o que não sabiam é que estávamos procurando não apenas uma líder para essa unidade, mas uma equipe completa. Amélia sentiu o coração disparar. Meu pai, Amilcar Braga, visitou esta concessionária pessoalmente e saiu daqui com uma impressão muito forte. Não apenas de uma vendedora, mas de um ambiente que, apesar de seus problemas, tem profissionais com potencial. A proposta que fizemos à matriz é a seguinte: em vez de demitir metade da equipe, vamos absorver parte dos funcionários na nova unidade. O ar voltou aos pulmões de todos ao mesmo tempo. Fabrício levou a mão ao peito. Renato fechou os olhos por um segundo. Valentim permaneceu imóvel, mas seus ombros relaxaram visivelmente. Porém, Nicolau continuou, e a palavra fez o silêncio voltar. Essa absorção não é automática. Cada profissional será avaliado pelo seu histórico aqui, pela forma como trata clientes, e pela postura que demonstra no dia a dia. Não estamos procurando apenas bons vendedores. Estamos procurando pessoas que representem os valores que o Grupo Braga Monteiro carrega desde sua fundação. Nicolau olhou brevemente para Amélia antes de continuar. E para liderar a equipe da nova unidade, meu pai indicou pessoalmente a vendedora Amélia Moreira. O salão inteiro se virou para Amélia. Ela sentiu o sangue subir ao rosto, as mãos tremerem, os olhos arderem. Não era surpresa, porque já sabia da proposta. Mas ouvir aquilo ali, diante de todos, diante dos mesmos homens que riram dela no primeiro dia, era completamente diferente. Era validação. Era justiça. Era a prova viva de que sua mãe estava certa desde o começo. Amélia será responsável por montar a cultura de atendimento da nova unidade, Nicolau explicou. Terá autonomia para selecionar sua equipe e definir os padrões de relacionamento com clientes. A filosofia é simples. Cada pessoa que entrar pela porta merece ser tratada com respeito, independentemente de como esteja vestida, de onde venha ou do quanto tenha no bolso. Hugo completou. Para quem ficar aqui na Elite Prime, as regras também mudam. A matriz aprovou um novo código de conduta que será aplicado em todas as unidades. Atendimento desrespeitoso, discriminação por aparência e qualquer forma de deboche a clientes serão tratados como falta grave. Fabrício engoliu em seco. Renato olhou para o chão. A ficha havia caído com o peso de uma bigorna. Quando a reunião terminou e os funcionários se dispersaram, Amélia se aproximou de Nicolau. Obrigada. Pelo que fizeram hoje. Nicolau balançou a cabeça. Não agradeça a mim. Agradeça ao meu pai. Quando soube da reestruturação, ele ligou para a matriz pessoalmente. Disse que não ia permitir que pessoas perdessem seus empregos por causa de um corte de custos, enquanto ele tivesse condições de oferecer uma alternativa. Seu Amilcar fez isso? Fez. E sabe o que ele disse quando ligou? Disse que aprendeu há muitos anos que o valor de uma empresa não está nos carros que vende, mas nas pessoas que emprega. E que se a gente começa a jogar pessoas fora como se fossem peças descartáveis, a gente perde a alma do negócio. Amélia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Aquele homem de bermudão e camiseta manchada, que o mundo inteiro subestimaria, continuava provando que grandeza não tem nada a ver com aparência. No fim do expediente, quando Amélia estava guardando suas coisas, Fabrício se aproximou. Estava visivelmente nervoso, com as mãos entrelaçadas e o olhar inquieto. Amélia, posso falar com você? Ela o olhou com calma. Pode. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu falei, eu sei que não mereço.
Mas eu preciso dizer que estou arrependido. Não estou dizendo isso porque tenho medo de perder o emprego. Estou dizendo porque é verdade. Amélia esperou, sem interromper. Quando você chegou aqui, eu achei que era mais uma que ia desistir em 2 semanas, e ao invés de te ajudar, eu fiz o possível para te empurrar para fora. Ri de você. Ri dos seus clientes. E quando o seu Amílcar entrou, eu ri dele também. Ri de um senhor que eu não conhecia só porque as roupas dele não combinavam com o lugar. Fabrício parou, respirou fundo, e quando voltou a falar, sua voz estava embargada. Meu avô era pedreiro. Trabalhou a vida inteira construindo casas para os outros e nunca teve condições de construir a própria. Usava as mesmas roupas todos os dias. E eu tenho certeza, que se ele entrasse nessa loja, eu teria rido dele também. Do meu próprio avô. A confissão ficou suspensa no ar. Amélia viu nos olhos de Fabrício algo que não esperava encontrar. Vergonha genuína. Não a vergonha de quem foi pego fazendo algo errado, mas a vergonha de quem finalmente enxergou quem havia se tornado. Fabrício, Amélia disse com voz firme, mas sem dureza. Eu não guardo rancor de você, mas quero que entenda uma coisa. O que aconteceu aqui não foi só sobre mim ou sobre o seu Amílcar. Foi sobre uma escolha que a gente faz todo dia. Tratar as pessoas pelo que elas parecem ou pelo que elas são. Fabrício assentiu, engolindo em seco. Se você me der uma chance na nova unidade, eu juro que vou ser diferente. Eu não quero que você seja diferente, Fabrício. Quero que você seja quem você era antes de esquecer de onde veio. Ele ficou ali parado, processando aquelas palavras. Depois assentiu mais uma vez, murmurou um obrigado, quase inaudível, e se afastou. Renato apareceu minutos depois. Não fez discursos, não contou histórias. Apenas parou diante de Amélia, olhou nos olhos dela e disse: Me desculpa. 2 palavras. Mas a forma como disse, com a voz rachada e os olhos baixos, carregava mais peso do que qualquer discurso poderia carregar. Amélia aceitou as desculpas com um aceno de cabeça, e ele saiu em silêncio. Naquela noite, Amélia chegou em casa e encontrou Dona Irene na cozinha, preparando um chá. A mãe parecia mais leve do que nos últimos dias, como se o peso da preocupação tivesse diminuído um pouco. Mãe, a senhora não vai acreditar no que aconteceu hoje. Dona Irene se sentou e ouviu tudo. A reestruturação, a intervenção de Amílcar, a proposta oficial, as desculpas de Fabrício e Renato. Quando Amélia terminou, a mãe ficou em silêncio por um longo momento, com os olhos brilhando. Sabe o que sua avó me dizia quando eu era menina? Dona Irene começou, com a voz suave. Ela dizia que o mundo é como uma balança. Toda vez que alguém coloca maldade de um lado, alguém precisa colocar bondade do outro para equilibrar. E que as pessoas que colocam bondade quase nunca veem o resultado na hora. Às vezes demora dias, às vezes demora anos, mas a balança sempre equilibra. Amélia segurou a mão da mãe. A senhora acha que está equilibrando? Eu acho que está, minha filha. Acho que está. As duas ficaram ali, tomando chá em silêncio, ouvindo os barulhos da noite do lado de fora, sentindo pela primeira vez em muito tempo que o futuro não era mais um lugar assustador. Mas Amélia ainda tinha algo pendente, algo que não podia esperar. Pegou o celular e ligou para a clínica. Confirmou o procedimento de Dona Irene para a semana seguinte. O valor estava coberto. A comissão da venda de Amílcar, antecipada por Hugo, que finalmente conseguira a aprovação da diretoria, somada à doação secreta de Valentim e a comissão da segunda venda. Cada centavo estava no lugar. Quando desligou o telefone, olhou para a mãe e sorriu. Está confirmado, mãe. Semana que vem. Dona Irene levou a mão ao peito e fechou os olhos. Uma lágrima escorreu devagar pelo rosto envelhecido. Não disse nada. Não precisava. O silêncio entre mãe e filha, naquele momento, falava mais alto do que qualquer palavra inventada pelo ser humano. Mas quando Amélia foi para o quarto e abriu o e-mail para conferir os detalhes da confirmação, encontrou uma mensagem que não esperava. Era de Nicolau, enviada minutos antes com o assunto: leia antes de aceitar a proposta. O corpo do e-mail continha apenas uma linha. Amanhã de manhã vá à oficina do meu pai. Ele precisa te contar algo que muda tudo. E dessa vez é sobre você. Amélia releu a frase 3 vezes. Sobre ela?
O que Amílcar poderia saber sobre ela que ela mesma não sabia? O celular escorregou das mãos e caiu no colchão. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, Amélia não conseguiu dormir. Não por medo, não por ansiedade, mas por uma intuição silenciosa de que a maior revelação dessa história ainda estava por vir. Amélia saiu de casa antes do sol nascer. As ruas ainda estavam quietas, com aquele frescor de madrugada que faz o mundo parecer mais limpo, mais honesto, como se a cidade inteira estivesse respirando fundo antes de começar mais um dia. Pegou o primeiro ônibus disponível e seguiu para a zona leste, em direção à oficina de Amílcar, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. A mensagem de Nicolau não saía da sua cabeça. Ele precisa te contar algo que muda tudo, e dessa vez é sobre você. Sobre ela. O que um homem que ela havia conhecido há poucas semanas poderia saber sobre sua vida que fosse capaz de mudar alguma coisa? Quando desceu do ônibus e caminhou pela rua estreita até o galpão, notou que o portão de metal já estava aberto. De dentro, vinha um cheiro de café fresco e o som baixo de uma música antiga tocando num rádio velho. Amélia empurrou o portão e entrou. Amílcar estava sentado no mesmo banquinho de madeira, mas dessa vez não mexia em nenhum motor. Estava com uma caixa de papelão no colo, pequena, antiga, com as bordas amassadas pelo tempo. Ao lado dele, na bancada, 2 xícaras de café esperavam. Bom dia, minha filha. Senta aqui comigo. Amélia se sentou no banquinho ao lado e aceitou o café. O silêncio entre os dois durou alguns instantes, confortável, como se ambos soubessem que o que viria a seguir precisava de um momento de preparo. O Nicolau te mandou a mensagem? Amílcar perguntou, sem tirar os olhos da caixa. Mandou. E eu não dormi a noite inteira tentando entender o que o senhor quer me contar. Amílcar sorriu de leve. Eu devo uma explicação. Quando te conheci naquela concessionária, eu disse que estava procurando uma pessoa. Alguém que tratasse os outros do jeito que a Teresa tratava. E era verdade. Mas não era toda a verdade. Amélia sentiu o ar ficar pesado. Como assim? Amílcar abriu a caixa devagar. De dentro, tirou um maço de papéis antigos, presos por um elástico gasto, e uma fotografia que estava por cima de tudo. Ele segurou a foto com as 2 mãos e ficou olhando para ela por alguns segundos antes de virá-la na direção de Amélia. A foto mostrava 2 mulheres lado a lado, diante de uma máquina de costura industrial. Uma delas era jovem, de sorriso largo, com as mãos apoiadas na máquina como se fosse uma extensão do próprio corpo. A outra era Teresa. Reconhece alguém? Amílcar perguntou. Amélia olhou com atenção. A mulher ao lado de Teresa tinha algo familiar. Algo nos olhos, no formato do rosto, na maneira como sorria. E então o chão desapareceu debaixo dos seus pés. Essa é minha mãe? Amílcar assentiu devagar. Essa é Irene, sua mãe. Amélia pegou a foto com as mãos tremendo. Era a dona Irene, décadas mais jovem, sorrindo ao lado de Teresa como se fossem amigas de uma vida inteira. Eu não entendo, Amélia sussurrou. Minha mãe conhecia a sua esposa? Conhecia não, minha filha. Trabalharam juntas. Antes de Teresa vir trabalhar comigo na oficina, ela trabalhava numa confecção no centro da cidade. E a colega dela na máquina ao lado era Irene Moreira, sua mãe. Amélia sentiu as lágrimas brotarem antes mesmo de processar completamente o que estava ouvindo. Minha mãe nunca me contou isso. Talvez ela não saiba quem eu sou, ou talvez tenha perdido contato com a Teresa ao longo dos anos. A vida separa as pessoas e nem sempre a gente percebe o tamanho das conexões que ficaram para trás. Amílcar tirou os papéis do maço e os espalhou na bancada. Eram recibos antigos, notas fiscais amareladas, e entre eles, uma carta escrita à mão com a caligrafia de Teresa. Quando a confecção onde elas trabalhavam fechou, Teresa e Irene foram demitidas no mesmo dia. Teresa veio trabalhar comigo na oficina. E a Irene seguiu outro caminho, virou costureira autônoma. Mas antes de se separarem, sua mãe fez algo que a Teresa nunca esqueceu. O que ela fez? A confecção devia meses de salário para todas as funcionárias. Quando fechou, o dono sumiu e ninguém recebeu nada. Teresa estava desesperada porque precisava desse dinheiro para pagar o aluguel da oficina que eu tinha acabado de abrir.
Se não pagasse, perderíamos tudo antes mesmo de começar. Amilcar fez uma pausa. Seus olhos estavam molhados. Sua mãe juntou tudo o que tinha, cada centavo que havia guardado durante anos costurando para fora, e deu para a Teresa. Disse que a Teresa precisava mais, porque tinha um sonho para construir. Irene ficou sem nada, absolutamente nada, mas não se arrependeu. Amélia levou a mão à boca. As lágrimas corriam sem controle. Minha mãe deu tudo o que tinha? Tudo. E foi esse dinheiro que pagou o aluguel da oficina no mês em que eu quase perdi tudo. Se sua mãe não tivesse feito o que fez, o Grupo Braga Monteiro não existiria hoje. Nada disso existiria. O peso daquela revelação era grande demais para caber naquela oficina. Grande demais para caber em qualquer lugar. Amélia olhava para a foto da mãe jovem, sorrindo ao lado de Teresa, e entendia agora que a história que estava vivendo não havia começado naquela concessionária. Havia começado décadas atrás, numa confecção, entre duas mulheres que o mundo considerava insignificantes. A Teresa nunca esqueceu o que a Irene fez. Amilcar continuou, tirando a carta da bancada. Esta carta foi escrita pela Teresa meses antes de partir. Ela me pediu para encontrar Irene e devolver o que era dela. Não o dinheiro, mas a gratidão. Eu procurei durante anos, mas o nome Irene Moreira é comum demais. Não consegui encontrar. Até que eu apareci. Amélia disse, com a voz partida. Até que você apareceu. Quando eu vi seu crachá na concessionária, vi o nome Moreira. E você me contou que sua mãe era costureira. Alguma coisa dentro de mim acendeu. Pedi ao Nicolau para investigar. E quando ele confirmou que sua mãe era Irene Moreira, a mesma Irene da confecção, eu entendi que a vida havia fechado um círculo que eu achava que nunca ia se completar. Amélia segurou a carta de Teresa com as mãos tremendo. A caligrafia era delicada, cheia de curvas suaves, e dizia: Amilcar, se um dia você encontrar Irene, diga a ela que tudo o que construímos começou com a generosidade dela. Diga que eu nunca esqueci. E diga que, se ela precisar de qualquer coisa mesmo, nós estaremos lá. Porque gente boa merece gente boa por perto. Com amor, Teresa. Amélia não conseguia mais enxergar as letras. As lágrimas embaçavam tudo. Apertou a carta contra o peito e chorou de um jeito que vinha de um lugar profundo, ancestral, como se todas as lutas da mãe, todas as noites em claro costurando para pagar contas, todas as vezes em que Dona Irene disse, a gente dá um jeito, estivessem finalmente encontrando sentido. Seu Amilcar, Amélia disse entre soluços, minha mãe está doente. Ela precisa de um procedimento. Eu sei, minha filha. O Nicolau me contou. Eu consegui juntar o dinheiro. Está coberto. Mas eu preciso que o senhor saiba que eu nunca pediria... Amilcar levantou a mão com delicadeza. Amélia, escuta. O procedimento da sua mãe vai ser feito na melhor clínica disponível. Não na clínica que vocês encontraram. Na melhor que existe. E o Grupo Braga Monteiro vai cobrir cada centavo. Não como favor. Como uma dívida que está décadas atrasada. Eu não posso aceitar isso. Pode e vai aceitar, porque sua mãe deu tudo o que tinha para a minha Teresa quando ninguém mais deu. Sem essa mulher eu não teria nada. E agora, se eu tenho condições de retribuir, e não faço, que tipo de homem eu seria? Amélia tentou responder, mas as palavras simplesmente não vinham. O choro era silencioso, profundo, total. Amilcar se levantou do banquinho, caminhou até ela e colocou a mão no ombro dela com a mesma delicadeza com que segurava suas ferramentas. A Teresa estaria orgulhosa de ver isso acontecendo. E a sua mãe merece saber que aquele gesto que ela fez há tanto tempo nunca foi esquecido. Amélia levantou os olhos. O senhor quer contar a ela pessoalmente? Amilcar sorriu. Se ela permitir, seria uma honra. Dias depois, Amilcar bateu na porta da casa de Amélia. Dona Irene abriu e encontrou um senhor de roupas simples, sorriso manso, segurando uma caixa de papelão antiga. Não o reconheceu. Não tinha como reconhecer. Dona Irene, meu nome é Amilcar Braga. A senhora não me conhece, mas eu conheci alguém que a senhora amava muito. Quem? Teresa. O nome cruzou o ar como um relâmpago. Dona Irene levou a mão ao peito e deu um passo para trás. Teresa?
A Teresa da confecção? A mesma. Os olhos de Dona Irene se encheram de água instantaneamente. Eu penso nela tantas vezes. Perdemos contato quando a confecção fechou. Nunca mais consegui encontrar ela. Como ela está? Amilcar respirou fundo. A Teresa foi minha esposa, Dona Irene, e ela partiu há alguns anos. O som que saiu de Dona Irene não era grito, não era choro. Era algo entre os dois. Uma dor que atravessou décadas e encontrou seu destino naquele momento, naquela porta, diante de um homem que carregava nas mãos a última lembrança de uma amizade que o tempo havia separado, mas nunca apagado. Amélia amparou a mãe pelos ombros, enquanto Amilcar mostrava a foto das duas juntas. A carta de Teresa, os recibos antigos. Dona Irene tocava cada papel, como se fossem relíquias sagradas, chorando e sorrindo ao mesmo tempo, lembrando de histórias que nunca havia contado à filha. Eu dei aquele dinheiro porque a Teresa acreditava em alguma coisa. Dona Irene disse, enxugando os olhos. Ela tinha um brilho no olhar quando falava do marido e da oficina. E eu pensei, se eu não posso ter o meu sonho agora, pelo menos posso ajudar o dela a sobreviver. E sobreviveu, Dona Irene, Amilcar disse com a voz embargada. Sobreviveu e se transformou em algo que a senhora jamais imaginaria. Quando Amilcar contou que a oficina havia se tornado um dos maiores grupos empresariais do setor, Dona Irene ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Depois olhou para a filha, olhou para Amilcar e disse com uma simplicidade que desarmava qualquer coração. Então valeu a pena ter passado fome naquele mês. Amélia abraçou a mãe tão forte que parecia querer fundir as duas num corpo só. Amilcar ficou ali, de pé, com os olhos vermelhos, assistindo àquela cena que a Teresa teria dado tudo para presenciar. Semanas depois, Dona Irene fez o procedimento na melhor clínica da cidade. Correu tudo bem. O médico disse que haviam chegado no momento certo, que a intervenção precoce fez toda a diferença. Quando recebeu alta, a primeira coisa que pediu foi um café, e a segunda foi ligar para Amilcar para agradecer. A nova unidade do Grupo Braga Monteiro foi inaugurada num sábado de sol. Amélia estava na porta, como líder da equipe, recebendo cada pessoa que entrava com o mesmo sorriso que havia dado a Amilcar no dia em que se conheceram. A placa na entrada não levava apenas o nome do grupo. Abaixo, em letras menores, havia uma frase que Amilcar havia escolhido pessoalmente, fundada sobre a generosidade de quem nunca teve muito, mas sempre deu tudo. Valentim estava na equipe. Havia pedido para trabalhar sob a liderança de Amélia, e ela aceitou sem hesitar. Não porque ele merecia uma segunda chance, mas porque ela acreditava que as pessoas podem mudar quando encontram um motivo verdadeiro para mudar. Ele nunca mais fez uma piada sobre a aparência de ninguém. E toda vez que um cliente entrava na loja com roupas simples, Valentim era o primeiro a se levantar para atendê-lo. Fabrício também foi para a nova unidade, cumpriu sua palavra. Tornou-se um vendedor diferente, atencioso, paciente e passou a treinar novos funcionários com uma filosofia que repetia como um mantra. Nunca julgue quem entra pela porta. Você não sabe de onde essa pessoa veio e nem para onde está indo. Renato seguiu outro caminho. Pediu demissão da Elite Prime semanas depois da reestruturação e saiu da área de vendas. Abriu um pequeno negócio no bairro onde cresceu, uma loja de peças automotivas que atendia mecânicos da região. Não ficou rico, mas encontrou algo que nunca havia encontrado enquanto vendia carros de luxo. Satisfação genuína em servir pessoas que se pareciam com ele. Hugo continuou como gerente da Elite Prime, mas passou a visitar a nova unidade regularmente. Dizia que ia para reuniões administrativas, mas todos sabiam que ia para tomar café com Amélia e ouvir as histórias dos clientes que ela atendia. Essa mulher transformou o atendimento em arte, ele disse certa vez para Nicolau, balançando a cabeça com admiração. Amilcar nunca parou de visitar a oficina original. Ia todos os dias, sentava no banquinho de madeira, mexia em motores velhos e conversava com a foto de Teresa na parede. Mas agora, ao lado daquela foto, havia uma nova. Teresa e Irene, jovens, sorrindo na confecção. E abaixo dela, outra ainda mais recente, Amilcar e Dona Irene, sentados na cozinha da casa de Amélia, tomando café,
rindo de algo que só os dois entendiam. Dona Irene se recuperou completamente. Voltou a costurar, não por necessidade, mas por amor. Fazia roupas para os netos dos vizinhos, remendava uniformes escolares de graça e toda semana levava um bolo para Amilcar na oficina. Os dois se tornaram amigos inseparáveis, unidos por uma mulher que ambos amavam e por uma história que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. Numa tarde qualquer, semanas após a inauguração, Amélia estava organizando sua mesa na nova unidade quando uma senhora entrou pela porta. Vestia roupas gastas, carregava uma sacola de feira e olhava ao redor com olhos arregalados, claramente intimidada por aquele ambiente repleto de carros que custavam fortunas. Amélia se levantou, caminhou até ela e disse com o mesmo sorriso de sempre: "Boa tarde, senhora. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Amélia. Posso te oferecer um café?" A senhora olhou para ela com surpresa. "Ah, minha filha, eu não vim comprar nada. Só queria ver os carros de perto. Posso?" "Claro que pode. Vem comigo. Vou te mostrar cada um deles." Valentim observava a cena de longe. Sorriu. E pela primeira vez, não era um sorriso de superioridade. Era o sorriso de alguém que finalmente entendia que respeito não se mede pelo tamanho da venda, mas pelo tamanho do gesto. No fim daquele dia, quando o sol começou a descer e a luz dourada invadiu o salão pelos vidros enormes da fachada, Amélia ficou sozinha por alguns minutos. Olhou para a placa na parede, para a frase que Amilcar havia escolhido, e pensou na mãe, pensou em Teresa. Pensou em todas as mulheres que deram tudo o que tinham, sem esperar nada em troca, e que, por causa disso, moveram montanhas que nunca souberam que existiam. Pegou o celular e ligou para Dona Irene. "Mãe? Oi, minha filha. Tudo bem?" "Tudo bem, mãe. Só liguei para dizer uma coisa." "O quê? A senhora lembra o que me disse no meu primeiro dia de trabalho? Que dignidade sempre volta?" "Lembro. A senhora tinha razão." "Voltou, mãe. Voltou de um jeito que a gente nem imaginava." Do outro lado da linha, Dona Irene sorriu. E naquele sorriso silencioso, que ninguém viu, mas que Amélia sentiu atravessar o telefone como um abraço, estava a prova de que as maiores fortunas do mundo não estão nos bancos, não estão nos carros, não estão nos impérios que os homens constroem. Estão nas mãos de quem costura, de quem limpa, de quem serve café, de quem sorri para um desconhecido sem pedir nada em troca. Estão nas mãos de quem escolhe, todos os dias, ser bom num mundo que insiste em dizer que bondade é fraqueza. E estão, acima de tudo, nas mãos de toda mãe que um dia abriu mão do próprio sonho para que o sonho de outra pessoa pudesse sobreviver. Porque no fim das contas não são os que têm mais que mudam o mundo, são os que dão mais.